Satisfação, é muito bom poder falar com você. Pode chegar, o programa Quatro Linhas está no ar, Debate Bola. Essa bola que não para. A renovação da comunicação esportiva está na área e vamos apresentar na onda do hip hop para aumentar o nosso ibope. Fernando Diniz, tabelando de primeira na cara do gol, ele não marca bobeira. Bom, Flávio, Vinícius, amigos... Bom, gente, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, gente, meu destaque inicial vai para os craques que foram decisivos nessa rodada de meio de semana, né? Principalmente o Rivaldo, que marcou um golaço pelo São Paulo, e o D'Alessandro, que, enfim, foi decisivo também na vitória do Internacional pelo Campeonato Gaúcho contra o Juventude por 3-1 no clássico lá do Rio Grande do Sul. Tá certo. Vinícius Faustini, o tempo e o placar diário de um salafrário chegou para eternizar. Salve, Flávio! Se em janeiro o Vasco foi o desastre do mês, fevereiro já é um mês desastroso para outra grande equipe brasileira. O Corinthians, salvem o Corinthians, que viu seu sonho de Libertadores acabar mais cedo diante do modesto Tolima. Outra equipe alvinegra. Ô Vinícius, cadê o Corinthians, Vinícius? Não sei, cadê o Corinthians? Onde é que está o Corinthians? Corinthians, tô eliminado. Agora deixa comigo, fé em Deus vamos chegar, eu sou Flávio do Sá, a comunicação está no ar. E no gancho do Vinícius Faustini, todo time brasileiro tem um sonho de entrar na Libertadores da América, porém, esse sonho pode se tornar um pesadelo. Eliminado da pré-Libertadores com apenas 2 jogos, o Timão não vai jogar a Copa do Brasil, não vai jogar a Taça Sul-Americana. Só restou Brasileirão e Paulistão para o Timão. Que coisa, hein? Como é um prejuízo muito grande mesmo. É verdade. É o programa Quatro Linhas atacando. Foi o primeiro time a ser eliminado nessa fase da Libertadores, Isso, na história do Brasil. Isso, nenhum time brasileiro tinha sido eliminado na pré-Libertadores. Programa Quatro Linhas atacando na internet e também atacando no YouTube. youtube.com/blog Quatro Linhas. O blog é numeral, não é por extenso. youtube.com/blog Quatro Linhas. Tá certo, você pode, ouvinte Quatro Linhas, participar, mandar sua mensagem, mandar sua sugestão. Libertadores da América, pré-Libertadores. Fala, Vinícius. Vamos lá, além da derrota do Corinthians para o Tolima por 2-0, depois do empate em 0-0 aqui em São Paulo, com essa vitória o Tolima vai para o grupo 7, ao lado de Cruzeiro, Estudiantes e Guarani do Paraguai. Como eu já tinha dito, né, facilitou um pouquinho a vida do Cruzeiro, pelo menos em termos de tradição em Libertadores, né? O Grêmio venceu o Liverpool do Uruguai por 3-1. O primeiro jogo tinha sido empate. Vinícius Pacheco, hein? É o Salvador, hein? Contrapeso do Ronaldinho Gaúcho já estreou, diferentemente do Ronaldinho Gaúcho que ficou no 0, né? O Vinícius já chegou lá e meteu 2 gols. Será que não é fogo de palha não? Porque ele estreou bem ano passado também. Vamos dar tempo ao tempo. Fez mais gols que o André Lima, né? O André Lima perdeu um gol inacreditável. Bota inacreditável nisso. Com isso, o Grêmio vai para o grupo 2, com Junior Barranquilla da Colômbia, León de Huánuco do Peru, Oriente Petroleiro da Bolívia. Teoricamente é um grupo tranquilo do Grêmio também. O Jaguares do México venceu o Alianza Lima por 2-0, repetindo o placar do primeiro jogo. O time mexicano vai para o grupo 6, junto com Emelec, com o Brasileiro Internacional e com o Jorge Wilstermann da Bolívia. Mesma opinião com relação ao grupo do Grêmio. O Cerro Porteño empatou em 1-1 com o Deportivo Petare do México. Da Venezuela. Perdão, da Venezuela. E o Petare, mesmo vencendo, mesmo fora de casa, conseguindo esse empate fora de casa, o Cerro Porteño tinha vencido a primeira partida. O Cerro, com isso, vai para o grupo 5, ao lado de Colo-Colo, Deportivo Táchira, da Venezuela, e do Santos, do brasileiro Santos. Olha, fazer uma venda aqui que a pronúncia castelhana do Vinícius está fantástica, hein? Tá vendo, né? Que vergonha. Olha, ficou um grupinho difícil para o Santos, hein? Cerro Porteño e Colo-Colo
Grupinho chato pro Santos, hein? Não digo que eles são teoricamente superiores ao Santos, não. Mas teoricamente do mesmo nível, né? Mas esses times eles já têm uma tradição de serem bem enjoados no caminho dos brasileiros. O União Espanhola empatou em 0-0 com o Bolívar da Bolívia. O primeiro jogo tinha sido 1-0 para o União Espanhola. Bolívia, né? Na Bolívia, exatamente. O time chileno vai para o grupo 4, ao lado do Caracas, da Venezuela, do Vélez Sarsfield, da Argentina, e do Universidade Católica, do Chile. O Deportivo Quito venceu o Independiente por 1-0 no Equador, mas mesmo assim o time argentino foi classificado, venceu o primeiro por 2-0 na Argentina. O Independiente vai para o grupo 8, junto com outro argentino, o Godoy Cruz, com a LDU e com o Peñarol. Não é um grupo fácil para o Independiente, não, hein? É verdade. Independiente que é o time do nosso querido De Federico, né? Que jogou no Corinthians. Ele mesmo. E com o Peñarol e com a LDU, que são vencedoras de Libertadores também. É verdade. A LDU que venceu o Libertadores recentemente, 2008. Torcida do Fluminense que o diga. Agora os outros grupos, no grupo 1 temos o Libertad do Paraguai, o Once Caldas da Colômbia, o São Luís do México e o Universidade San Martín do Peru. No grupo 3, América do México, Argentinos Júniors, o brasileiro Fluminense e o Nacional do Uruguai. Grupo bem difícil esse do Fluminense, hein? É verdade. Libertadores daqui a pouco está começando com tudo. Semana que vem já o primeiro jogo do Fluminense. É verdade. Atenção aí, torcedores. Tá certo. Campeonato Paulista. Vamos com os principais destaques. O Campeonato Paulista que já tem novo líder. O Palmeiras, líder isolado, depois de vencer o Mirassol por 1-0. Gols do talismã Patrick. Quem diria? O Palmeiras, que era considerado o azarão dos 4 grandes de São Paulo, está aí, líder do campeonato. Só falta o Vasco agora embalar na Taça Rio. Outro que também teve uma década perdida, tanto quanto o Palmeiras, o time do Vasco. O Santos... E, aliás, o Patrick também, ninguém apostava nele, né? Essa contratação. E o Patrick está fazendo gols a rodo no Palmeiras. Quem fala do talismã, do Caio Talismã, né? O Patrick é o Caio do Palmeiras. E o Vanderlei também, né? O Vanderlei, ninguém apostava no Vanderlei. Enfim. É verdade. O Santos, que estava brigando pau a pau com o Palmeiras no número de pontos, tropeçou no empate em 2-2 com a Ponte Preta, graças ao professor Pardal. O professor Pardal inventou zagueiro na lateral direita, volante na lateral esquerda, aí já viu, acabou sendo pior para o time santista. E também complicou-se por causa da expulsão do goleiro, né? É verdade. Rafael. Aliás, um tropeço, um empate com a Ponte Preta não pode ser considerado tropeço. Mas agora, Vinícius, esse professor Pardal tem um quê de interessante. Por quê? Porque ele está fazendo isso, não é na Libertadores. Ele quer fazer essa experiência para ver, deu errado, na Libertadores eu não vou fazer isso. É verdade. Então, teoricamente, né, claro, os times que estão disputando o estadual. O estadual é laboratório, mesmo que jogue com a força máxima, é laboratório, porque a visão do jogador é o quê? É o destaque sul-americano, a imprensa mundial, o Libertadores da América é a vitrine maior. Flávio, até porque o Santos estava cheio de desfalques, aliás, que podem complicar na estreia na Libertadores. Mas também o destaque de São Paulo foi a estreia do Rivaldo, do pentacampeão Rivaldo, estreou com gol na vitória de São Paulo sobre o Linense por 3-2. Um belíssimo gol, por sinal, né? Será que o velhinho ainda dá um caldo? Olha, e pelo menos em forma ele está, né? É verdade. Ao contrário de outro destaque de São Paulo, um certo gordo com a camisa do Corinthians. Pode ser anulado o jogo, né? Era isso que eu ia falar. Por causa de 2 bolas em campo? Isso, pode ser anulado. Atenção, torcida do Corinthians. Aliás, então todos os jogos do Corinthians seriam anulados, né? É verdade. Palmeiras, Santos, Americana, São Paulo, Mirassol, Oeste, Portuguesa e Bragantino são os 8 primeiros. Lembrando que devido a Libertadores, o Corinthians tem 2 jogos a menos, 2 jogos por fazer. No Campeonato Carioca, resultados. Grupo A, o Resende venceu o Boa Vista por 1-0. E está quase classificado, né? É verdade, pode ser a segunda vaga do Grupo A.
O América derrotou o Americano por 3-1. Primeira vitória do América no campeonato. O Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 1-0. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse jogo, mas foi um jogo difícil para o Flamengo à beça. Vasco e Volta Redonda não saíram do 0-0. Daqui a pouco também a gente fala mais sobre esse jogo. No grupo B, o Madureira venceu a Cabo Friense por 2-1. Olaria e Macaé empataram em 1-1, assim como Bangu e Botafogo 1-1 também. Mas o resultado mais justo seria até uma goleada do Bangu para cima do Botafogo. Fernando Vinícius, mais uma polêmica sua. O Fluminense derrotou o Duque de Caxias por 3-1. Graças ao Fred também, né? Flamengo e Resende são os dois primeiros do grupo A. Fluminense e Botafogo, os dois primeiros do grupo B. O Fluminense e Botafogo devem confirmar aí suas classificações. Tá certo. E agora vamos falar da Sul-Americano Sub-20. Os meninos do Brasil em busca da vaga para a Olimpíada de Londres 2012. Os meninos do Brasil chegaram à sua segunda vitória, um 2-0 sobre a Colômbia, resultado satisfatório para o gasto, com gols de Casimiro, um gol de Casimiro logo no início da partida, e no finzinho o destaque do Flamengo, Diego Maurício, mais uma vez fazendo um gol. Agora, Vinícius, o Diego Maurício vai botar uma dor de cabeça boa no Luxemburgo, né? Quando ele voltar, né? Pois não, Flávio. É sobre isso que eu ia falar, mas será que os empresários vão deixar o Diego Maurício ficar no Flamengo? É verdade. Talvez até junho, não sei, né? Já ouviu falar em sondagem do Porto. Agora ele falou que fica no Flamengo até 2025. Tá certo. Recado final no primeiro bloco do Quatro Linhas. Bom, enquanto paulistas, cariocas e gaúchos já passaram dos 5 jogos no estadual, o Campeonato Mineiro vai comendo quieto, está completando no fim de semana a sua segunda rodada. Competição bem organizada, com um número de clubes suficiente para atrair os jogadores. Concordo. Pensa nisso aí, gente. Pensem nisso, as outras federações, por favor. Tá certo. Fernanda. Bom, meu recado final vai para Botafogo, Vasco e Corinthians. Tiveram um início de ano preocupante para as suas torcidas. Principalmente Vasco e Corinthians, né? O Botafogo, nem tanto, mas o Botafogo teve um jogo muito preocupante diante do Bangu, que a gente vai falar já já. Tá certo. Meu recado final vai para a interação entre seleção profissional, a seleção brasileira de futebol adulta e a seleção sub-20. Os treinadores, Mano Menezes e Ney Franco, trocando muitas informações. O Mano Menezes indo até a concentração da seleção sub-20, assistindo os jogos. Acho que isso causa uma boa impressão para os futuros craques que perdem tanto a identificação com a seleção brasileira por jogar tão cedo na Europa. Isso traz de volta, tenta trazer um resgate da identidade brasileira para defender a seleção com amor e não só pelo comercial, não só pelo dinheiro. Tá certo? Isso. Programa Quatro Linhas, você pode participar, você pode dar a sua sugestão e patrocine o programa Quatro Linhas. E-mail do programa, Vinícius? Rádio Quatro Linhas, @hotmail.com. Isso, Rádio Quatro Linhas, @hotmail.com. O 4 é por extenso. Dessa vez é por extenso. Ao contrário do YouTube. Porque o YouTube é como, Flávio? youtube.com/blog 4 linhas. Que é numeral, não é por isso. youtube.com/blog 4 linhas. Mandar alô especial aqui para o Diego Forte, está ouvindo o programa 4 linhas e em breve estará presente na nossa equipe, está se recuperando. Opa. Ele está se recuperando e está esquentando os tamborins com o nosso Twitter. Nosso Twitter é @4 linhas no ar. Ele tem feito transmissões em tempo real dos jogos inclusive do Sub-20 ele fez recentemente. Tá certo. O amigo legal. O ouvinte João Elias Júnior tem 11 anos e já tem um blog esportivo. Futuramente eu vou divulgar aqui o endereço do blog dele, já com 11 anos fazendo textos e postando no blog, né? O cara apaixonado por futebol e se ligando no programa 4 Linhas, ouvinte da nova geração do programa 4 Linhas. Valeu? Valeu.